45. Já vamos começar a nossa entrevista com mais um pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Nós estamos hoje com o Major Diego Melo, que é formado em Direito e Segurança Pública, policial militar e é presidente da Associação de Policiais Militares. Ele é pré-candidato à Prefeitura de Teresina. Já temos o Major Diego aí? Ele é pré-candidato. Então, como eu dizia, ele é pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo Patriota. Bom dia, Major Diego. Nós temos 20 minutos para conversar a partir de agora, então são 7 horas e 46 minutinhos. Desejo um bom dia para você. Seja bem-vindo. Você também, Efraim Ribeiro. Bom dia. Major, queria começar... Bom dia. Bom dia. Queria começar o seguinte, nós estamos vivendo essa pandemia e o próximo prefeito ou prefeita de Teresina vai encontrar uma cidade, como todas as demais cidades, sobretudo as grandes cidades do Brasil, numa situação de dificuldade, uma extrema crise, com queda de arrecadação, muitos negócios que foram fechados e uma cidade que vive do terceiro setor e que perdeu muitos desses empreendimentos. Quero saber do senhor qual é o seu projeto para esta cidade pós-pandemia. Bom dia, Cíntia, Lages, bom dia, Efraim. Cumprimento aqui a todos os ouvintes e telespectadores da Rádio TV Jornal. Uma honra poder estar tratando de Teresina. Nós temos aqui um trabalho realizado a muitas mãos e um plano de governo para apresentar ao povo de Teresina, logo que possível, quando a legislação permitir, oficialmente. Mas sobre geração de emprego e renda, esse será um dos maiores desafios do próximo gestor de Teresina. Não só por conta da pandemia, nós já temos um problema crônico em Teresina na área de emprego e renda. Infelizmente, Teresina tem toda uma legislação própria que regula e burocratiza tudo. Para vocês terem uma ideia, Efraim, Cíntia, os ouvintes, aqui se passa de 6 meses a 1 ano para se abrir uma empresa. Isso aí é um martírio para aquele empreendedor que quer realmente investir no empreendimento e que tem na gestão municipal um empecilho. Para se ter uma comparação, em Timon, ao lado, esse tempo é de, no máximo, 2 meses. Nós competimos com outras capitais. Fortaleza propõe fazer isso em 48 horas. E aqui é 6 meses a 1 ano. Então, nós queremos desregulamentar, desburocratizar e fomentar o empreendedorismo. Desde a concepção, desde o momento da educação, as públicas municipais, com campanha de empreendedorismo, mas também junto ao Banco Popular, que hoje é um banco que tem pouca influência no empreendedorismo municipal, porque gasta mais com custeio, tem um orçamento de 8 milhões, 3/4 disso é gasto com custeio, pagamento de pessoal e burocracia. E pouco mais de 3 milhões retorna investimento para a cidade. Apenas uma média de 300 pessoas são atendidas pelo Banco Popular ano. Queremos transformar esse Banco Popular num banco de fomento e atender logo no primeiro ano, pelo menos 2.000 teresinenses, visando exatamente esse problema da geração de emprego e renda, desse caos que está instalado após 5 meses de lockdown, decretado pelo prefeito Firmino Filho, sem necessidade, gerando aí um desastre na economia municipal, que se não fosse o auxílio Bolsonaro, que pagou aí R$600 para muita gente, nós estaremos aqui vivendo na miséria e na fome. Então, o próximo prefeito tem esse desafio e essa é uma das nossas principais metas, gerar emprego e renda, reaquecer a economia local e passar Teresina de um patamar de uma cidade que não tem empreendedorismo para uma cidade empreendedora, gerando emprego e renda com muita transparência, aumentando essa juventude que quer trabalhar nas várias arranjos produtivos locais que podemos empreender, hortifruto granjeiro, têxtil, na agricultura, caprino-ovinocultura, leiteiro. Nós temos todo um potencial na piscicultura, com 2 rios perenes que não é usado.
Isso dá para gerar com tanques redes, com indústria de pesca, né, gerando emprego e renda em todas as áreas, com as universidades que temos, com o potencial que temos, nós queremos, com certeza, trazer para Teresina muito emprego e renda, Cíntia e Efrem. Efrem? Major Diego, por que o senhor fez manifestação, fez protesto contra a política adotada pelo prefeito Firmino Filho de combate ao coronavírus, de combate, de tentar mitigar os efeitos dessa pandemia? E essa posição de ser contrário a essas medidas, não são essas que estão sendo apontadas como responsáveis por esses 100 milhões de pessoas, 100 mil pessoas que foram mortas? Efrem, Teresina tomou uma atitude radical. Veja bem, a pandemia existia desde 2019, tanto é que é o Covid-19. Em fevereiro sai uma lei federal orientando prefeitos e governadores a tomarem providências. Aqui fizeram foi carnaval, curso, o prefeito foi para a rua e chamou o povo. Né, uma maior festa de Teresina. Logo em seguida, antes do primeiro caso, ele decreta lockdown, gerando um desastre econômico, sem necessidade, porque naquele momento não havia ainda nenhum caso. Era 18 de março de 2020. E isso se estende até hoje. Esse final de semana estávamos em lockdown. Cidades que não fizeram né, isso, candidato? Só para explicar, parcial, né? Nós não chegamos a ter lockdown, como São Luís, por exemplo. Só para explicar, para não confundir o telespectador. Você chama de lockdown. Você caracteriza o isolamento em vertical e horizontal. No isolamento vertical, você isola as pessoas que têm comorbidades, idosos e que estão em risco. No vertical, no horizontal, que é esse que foi implantado aqui, é para todo mundo. Então, você pega uma cidade como essa e fecha comércio, e fecha estabelecimentos, e proíbe, por exemplo, determinados tipos de atividades de acontecerem, que aqui foi um absurdo. Proibiram clínicas médicas dentro de uma pandemia de saúde pública, de uma crise, de um caos de saúde pública, de trabalhar. Médicos estão trabalhando ainda, muitos, na clandestinidade, porque sabem que não pode abandonar seus pacientes. Isso aí é algo impensável. E isso tudo foi feito aqui, é diferente do que foi feito em outras cidades. Se você pegar pelo Ministério da Saúde, Efrem, um estudo de número de óbitos para 100 mil habitantes, e com isso você consegue igualar os desiguais, que é proporcional, Teresina teve um resultado, o resultado da gestão da pandemia foi 5 vezes pior em número de óbitos para 100 mil habitantes que 7 capitais do Brasil que tiveram outra atitude. Fizeram o tratamento precoce, fizeram a orientação, levaram informação para a população correta, dizendo que a população tinha que tratar precocemente a doença, que tinha que melhorar a sua imunidade. Aqui não. A orientação era: fique em casa e quando estiver morrendo, sem ar, procure um posto médico, que não tinha nada para lhe oferecer. Isso matou muita gente. Eu sou contra isso, Efrem. Sinceramente, acho que o prefeito errou. Ele deveria rever suas atitudes e pedir desculpas ao povo de Teresina. Muito bem. Queria fazer uma outra pergunta, então. O que o senhor faria em meio a uma pandemia? Vamos esquecer a retórica do discurso isolamento vertical ou cloroquina, que a gente sabe que não tem comprovação científica. Diante dos dados da rede de saúde que nós temos, qual seria a sua atitude enquanto prefeito? Cíntia, com relação à cloroquina, existem estudos científicos que evidenciam que ela tem, sim, uma grande, no caso do coronavírus e de outros vírus, resultados. É um remédio usado há 70 anos. Por amor de Deus, não vamos dizer isso. Não, a Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda. Então, eu estou me baseando... Quem recomenda? A Sociedade Brasileira de Infectologia. Não. O Conselho Nacional de Medicina recomenda sim, Cíntia. Tá bom, então, existe hoje evidências em todo o mundo, né? Não há como você contra fatos, né? Não há argumentos. Tudo bem, mas vamos lá. Sobre o que fazer como prefeito Teresina. Primeiro era desde o começo, desde fevereiro, tomar atitudes. Você tinha uma epidemia, uma pandemia anunciada por lei federal
para se tomar providência. Não era para fazer festa naquele momento. Ali você tinha que reforçar todo o sistema de saúde, principalmente na atenção básica. Não só dizer que os respiradores eram solução. Você teria que ter imunizado a população, reforçado a imunidade da população. Para isso existem medicamentos, como a ivermectina. Países que fizeram uso da ivermectina de maneira coletiva tiveram um resultado bem melhor que Teresina. E, como outras cidades fizeram, é um kit para tratamento precoce, orientando a população e, na atenção básica, evitar que as pessoas evoluíssem para o quadro de agravamento, necessitando de respiradores, onde a maioria que foi para respirador, infelizmente, veio a óbito. Então, existia um problema, foi mal gerido, né? A orientação mundial, a doutrina mundial é que, no caso de epidemia, você faça o isolamento vertical, ou seja, apenas daqueles que estão com comorbidades, idosos e aquelas pessoas mais vulneráveis. O restante, com distanciamento, higiene e reforço de imunidade, deveriam continuar. Em caso de necessidade de um lockdown, por conta da saturação do sistema, aí sim caberia um lockdown, mas não muito longo, curto e combinado com a população, preparando a população, certo? Isso foi o que não foi feito aqui. Nos estados, nos municípios, vou falar só das capitais, Cíntia. As capitais, as 7 capitais que fizeram isso, tiveram melhor resultado, 5 vezes menos mortes proporcionalmente. Campo Grande, Curitiba, Porto Alegre e as outras 4 cidades, deixa eu ver, Florianópolis, Palmas e Belo Horizonte. Essas cidades estão numa situação bem melhor que Teresina. Infelizmente, é um vírus grave, que causa morte e que merece e que requer muita responsabilidade do gestor, mas sem exagero, sem loucura. Efraim? Mas, Diego, a violência no Teresina cresce muito, as pessoas estão assustadas. Você resolveria com que tipo de medida? Efraim, nós vivemos aqui uma epidemia de violência há muitos anos. Há muito tempo que a prefeitura se omite. O prefeito Firmino, inclusive, seu grupo, disse na última eleição, no seu plano de governo, que não teria responsabilidade com relação à segurança, que é uma grande mentira. A Constituição é bem clara. Segurança pública é dever do Estado, União, Estados e municípios. Os 3 entes têm a mesma responsabilidade. Prefeitos, governadores e presidentes têm a mesma responsabilidade com a segurança pública. Nenhum tem mais nem menos. Primeiro, investir em segurança pública. Nós temos aqui uma cidade que não é monitorada por câmaras. Aqui o prefeito instalou câmaras somente para a indústria da multa. Ele não está preocupado com segurança. Nós queremos implantar um guardião eletrônico com pelo menos 1.000 câmeras para monitorar Teresina. Entradas e saídas, praças, locais públicos. Como fizemos em 2010, quando eu estava na gestão, conduzindo o programa Ronda Cidadão. Queremos implantar o Ronda Cidadão Teresina, com a Guarda Municipal, colocando a Guarda Municipal para fazer segurança pública, ajudar na segurança pública nos bairros e vilas, próximo da população, integrados com a Polícia Militar, a Polícia Civil e as Polícias Federais. Criar um centro integrado de operações de segurança, para que a gente possa ter comunicação. Melhorar a infraestrutura da segurança, dando às polícias, em convênio com a Prefeitura de Teresina, equipamentos de qualidade, de ponta, para que possam enfrentar essa criminalidade crescente, essas facções, com condições de vencer essa guerra. Queremos valorizar a Guarda Municipal, que hoje tem um salário defasado, criar um plano de cargos, carreiras e salários, fazer concurso público, convidar a sociedade para juntos enfrentarmos essa guerra contra o crime instalada em Teresina, por conta da irresponsabilidade dos gestores, principalmente também aí eu coloco a gestão estadual na pessoa do pré-candidato Fábio Abreu, que fez uma gestão horrível à frente da segurança pública, que levou essa cidade ao caos, negando as facções criminosas, enganando a população, investindo apenas em propaganda e destruindo as ferramentas que tínhamos para enfrentar a criminalidade, como exemplo o Ronda Cidadão, como exemplo o Guardião Eletrônico, como exemplo o policiamento aéreo, que também queremos implantar em Teresina, em convênio, em parceria com as forças estaduais, para garantir ao teresinense segurança, reduzindo dos atuais 40 homicídios para 100 mil habitantes, para 10 homicídios no máximo para 100 mil habitantes, que é o patamar aceitável
de violência no mundo todo, segundo a ONU e outros organismos internacionais. Bom, queria saber do senhor, então, quais são os seus projetos para a área de educação? A área da educação, como todos sabem, é uma das principais áreas da gestão pública. É lá que está o futuro da nossa cidade. Infelizmente, Teresina tem uma propaganda muito grande nessa área e um resultado pífio. Coloco isso porque quando comparamos a educação municipal com a educação municipal privada, pública com a privada, nenhum gestor da Prefeitura de Teresina coloca seu filho para estudar nas escolas municipais. Se não coloca é porque não são boas. Então queremos melhorar a escola pública municipal, valorizar professores e todos os técnicos da educação, criar carreira, plano de cargos, carreiras e salários justos. Vemos no piso salarial nacional um valor muito baixo, queremos pagar acima desse piso, prestigiar aquele professor, realmente trabalhar com afinco, que dê resultado. Queremos também trazer para a Teresina uma escola militar federal. É um projeto do governo federal belíssimo, que tenho certeza que se aqui tivesse a escola federal, todos os gestores municipais queriam colocar seus filhos lá, porque são escolas de excelência, que dão resultados belíssimos no mundo, do Brasil todo, onde existe. Escolas que são disputadíssimas as vagas. Queremos também fazer escolas militares municipais, assim como estão fazendo várias capitais e municípios. Exemplo de Campo Grande, que não tinha nenhum e hoje tem mais de 10. Essa é uma escolha dos munícipes, porque com hierarquia, disciplina, com meritocracia, a gente vai melhorar a escola pública e dar resultados realmente de qualidade. O PISA, que avalia internacionalmente a educação do mundo, coloca o Brasil como um dos países que tem a pior educação do mundo. Na área da matemática, na área do português, das letras, o Piauí e o Brasil estão péssimos. Então, nós não podemos nos comparar por baixo. Nós temos que nos comparar aos melhores. E investir na educação, investimos no futuro de Teresina. E vamos fazer isso. Vou já pedir o Efraim para perguntar, mas eu queria saber do pré-candidato. Nós temos aqui em Teresina casos específicos de violência. Por exemplo, a população LGBTQI+, é uma das mais afetadas. Quais serão os projetos do senhor para essa população, em respeito aos direitos dessa população? Cíntia, eu vou falar só um pouco ainda de educação, porque o atual gestor, com o secretário que agora é pré-candidato, eles tiveram suas contas de 2016 reprovadas. A Constituição exige que se invista, no mínimo, 25% em educação, que é pouco. Agora, recentemente... O senhor não vai responder, então, sobre a população LGBTQ+. Né? E a gestão pública municipal não investiu nem o mínimo. E sobre segurança pública, eu quero tratar a segurança pública de uma maneira, vamos dizer assim, geral, certo? Se a gente for dividir a sociedade por sexo, por afinidades, isso daí nós não vamos ter condição de tratar. Por exemplo, a violência contra a mulher, o senhor não acha importante também? De homens. Violência contra a mulher. Não tem preço. Tanto faz ser um homem, uma mulher ou alguém que tem uma opção sexual diferente, a vida vale o mesmo tanto. Então a gente tem que enfrentar as facções criminosas. Nós temos que ter coragem de dar um basta nisso, de prender bandido, de botar ele no lugar dele, de realmente colocar a polícia para ir para cima de vagabundo. Eu não quero conversa com bandido, Cíntia. Eu não quero conversa com gente que não presta. Então essas pessoas, essas facções criminosas, fiquem sabendo, se Major Diego, o prefeito de Teresina, caiam fora daqui. Eu vou para cima de vocês. E tudo assim bem, eu vou salvar todos. Nós temos, pré-candidato, nós temos alguns tipos de violência que são violência muito localizada em relação às mulheres, os casos de feminicídio. Ontem teve mais um caso aqui, nós temos os casos de estupro de criança e temos casos de pessoas trans que são mortas. Foi uma opção do senhor não responder à pergunta. Efraim, por favor. Não, eu respondi, eu quero só lhe dizer. Não, nós vamos tratar todos igual. Para mim, a vida tem um só valor, sim. Ok. Efraim, por favor, para a gente encerrar. Faltam 2 minutinhos só.
Tá, o que é que significa ir para cima do bandido? Porque eu mesmo acompanho, eu faço matéria de polícia, às vezes o Zé Francisco da Silva, Cássio José, ele é preso hoje, amanhã ele está em outra, solto, e amanhã ele está em outra ocorrência. Queria saber do senhor o que é ir para cima para resolver esse problema. Frei, é investir em segurança, é não dar folga para bandido. Infelizmente, a legislação criminal do Brasil prestigia criminosos. Por isso, eles são presos e logo em seguida soltos. Tem que prender de novo. E dar condição ao cidadão se defender. Eu defendo que o cidadão possa, em legítima defesa, pela sua legítima defesa, para defender sua família, usar armas de fogo e se defender à altura do criminoso. Queremos dotar nossas forças policiais de toda a infraestrutura para não dar folga para bandido. Onde tiver uma boca de fumo, nós vamos lá fechar essa boca de fumo. Onde tiver um criminoso, nós vamos para cima dele. Se a justiça soltar, prende de novo. E se ele reagir ou atacar o policial, tiro, pau e bomba em criminoso, viu, Efraim? Mas o senhor vai ser prefeito, né? Só lembrando. Olha, para a gente encerramos aqui os nossos 20 minutos, porém, a gente tem no finalzinho aqui, pré-candidato, nós sempre colocamos fotos de candidatos em alguns momentos da vida dele. Nós separamos algumas fotos do senhor aqui em manifestações nas ruas de Teresina contra o isolamento social. Tem uma das fotos, eu queria que a Amanda passasse, inclusive que o senhor não está usando máscara. E depois disso, o senhor contraiu a doença. O senhor esteve, inclusive, naquela... Olha só, nessa aí, por exemplo, o senhor não está de máscara, que é uma orientação internacional para se evitar. O senhor teve coronavírus. Quero saber se o senhor faria de novo, o senhor iria novamente sem máscara para as ruas e se o senhor acha que isso é um bom exemplo para quem quer ser prefeito de uma cidade. Cíntia, eu estava defendendo o cidadão que está oprimido, que está preso dentro de casa, que não pode trabalhar, que está passando necessidade. Faço e faria todas as vezes que fosse necessário. Eu tive esse coronavírus, estou muito bem, cheio de IgG. Sou hoje o exterminador de coronavírus. Ele não me pega mais, Cíntia. E muito as pessoas que não tiverem informação, infelizmente, e forem enganadas pela prefeitura, e por muitos jornalistas que desinformaram a população, elas realmente tiveram muito problema. Eu, nos primeiros sintomas, tomei os medicamentos, fiquei bem, não fui para o hospital, não precisei me hospitalar, e todos que estão comigo ficaram bem. Infelizmente, aquelas pessoas que não tiveram informação, que não se trataram precocemente, é que tiveram agravamento da doença. E, por isso, a gente tem essa quantidade de mortes, por conta da irresponsabilidade de muita gente. Essa pandemia, ela tem que servir de lição para que não erremos novamente, para que tenhamos responsabilidade com a saúde de maneira completa, de maneira unificada, humana, ambiental e animal, e para que aprendamos a superar os problemas, seu tempo acabou. Respeitando o direito do próximo. No momento que eu mesmo mando fechar todo o comércio de uma cidade, eu destruo essa cidade. Isso não tem como mensurar a irresponsabilidade de quem faz isso. Tá certo, então, Major, muito obrigada pela sua participação. E como prefeito, agradeço ao senhor. Garanto ao teresinense que ele terá liberdade para trabalhar. Muito bem, agradeço a sua participação. Infelizmente, seu tempo acabou. Fico feliz em saber que o senhor está bem, todos os seus familiares também. Infelizmente, 1.500 pessoas morreram no Piauí, não é para comemorar. Muito obrigada, bom dia para o senhor. Não tem nada para comemorar realmente não, foi muita irresponsabilidade dos gestores. Muito obrigada, pré-candidato. Nós vamos enviar para o senhor a nota da Sociedade Brasileira de Infectologia, que eu estou com ela aqui, mas como já acabou o tempo, eu vou só ler, porque é nosso dever aqui dar a informação correta para o telespectador, em que a Sociedade Brasileira de Infectologia, como eu afirmei anteriormente, ela desaconselha o uso da cloroquina pela falta total de evidências científicas. Está na minha tela, inclusive, a nota falando sobre uso e profilaxia, que até o momento não demonstrou nenhum benefício. A nota é assinada pela Sociedade Brasileira de Infectologia, pelo presidente, o Dr. Clóvis Arnes da Cunha. Só para a gente não deixar essa informação aí no ar, né? Vamos lá, essa foi a nosso candidato de hoje, nossa entrevista de hoje, entrevistando o Major Diego, do Patriota.